Olha só, mesmo que você tenha aí no seu grupo, no seu movimento, na sua postura, um coordenador ruim, meu Deus do céu, mas esse coordenador é péssimo, gente, é muito ruim. Mesmo assim, se você não prestar atenção nisso que eu vou falar nesse vídeo, você estará sendo pior do que ele. Que a força do Espírito Santo esteja com você. Recentemente eu lancei um vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar o link para você aqui na descrição, sobre o pior tipo de coordenador, né? Eu não vou dar muito spoiler, depois você vai lá conferir, onde eu falo sobre o coordenador, a maneira como ele é eleito, a maneira como alguns grupos acabam escolhendo seus coordenadores, enfim, tá? E quando eu falo de coordenador ruim, pode ser que o teu coordenador ele seja muito ruim, eu não tô falando de uma pessoa má, não é disso que eu tô falando ruim porque não decide nada e não chama o pessoal para perto para fazer reunião, sabe? E não consegue organizar nada. Enfim, é ruim nesse aspecto, tá? Ruim como coordenador, ok? Só que tem um detalhe muito importante. Tem uma passagem bíblica, tá? E ela vai aparecer exatamente aqui embaixo. Eu até poderia pegar... Melhor, eu vou fazer melhor. Eu vou pegar essa passagem aqui pra gente ler junto. Olha só, Evangelho de São João, no capítulo 20... Versículo 1. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Presta atenção, esse ponto é importante. Chegou Simão Pedro que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Até aqui, parou. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Por que João não entrou no sepulcro? João, o discípulo amado, ele é mais rápido do que Pedro. Jovem, né? Então, ele era o mais novo. Então, ele tinha mais vigor e tal. Correu, chegou primeiro, mas ele não entra. E ele não entra por quê? Porque ele espera Pedro chegar. Pedro é o primeiro a entrar. Existem, na verdade, mais de uma razão pela qual isso aconteceu. Eu já ouvi em muitas homilias, inclusive, razões diferentes, motivações diferentes, mas uma me chamou a atenção certa vez. João não entra, por quê? Porque Pedro era o líder dos apóstolos. Então não, eu vou esperar Pedro chegar e ele vai entrar. Ele é o líder. O que acontece, meus queridos, isso é muito sério. Isso que eu vou falar é muito sério, tá? O que acontece é que, em certas circunstâncias, nós vemos pessoas passando à frente de seus coordenadores, desrespeitando os seus coordenadores, achando que estão fazendo um bem. Se meu coordenador, ele não faz, então, deixa que eu faço. Meu coordenador não faz, deixa que eu faço. Já que ele não está se mexendo, a gente tem que se mexer. A gente precisa se mexer. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí toda vez que alguém vem falar do coordenador para você, o que você faz? Você pega e fala, não, eu sei. Eu sei como é que é, não tá fácil não, eu sei. Nossa, tá complicado. E aí começa a falar mal do coordenador pelas costas, né? E se coloca numa posição superior ao coordenador. Como se você quisesse deixar bem claro, quem deveria ser o coordenador era eu. Eu tô aqui, eu é que deveria assumir esse cargo de coordenação. Talvez pessoas que já estão até preparando o terreno para a próxima eleição. Já estão fazendo ali a sua campanha eleitoral. Gente, não importa se o seu coordenador ele é bom ou se ele é ruim. Claro que existem certas questões mais delicadas que exigem da equipe, não somente de uma pessoa, mas da equipe, uma intervenção. Só que assim, sinceramente, são poucas essas situações. São exceções. Na maioria das vezes, se o coordenador ele não está caminhando muito bem, e por consequência o grupo não está caminhando muito bem, é mais fácil de resolver.
Olha, tem o filme Homem-Aranha Sem Volta ao Lar. Sem volta ao lar, sem volta pra casa, sem volta pra casa. É porque é tanto sem volta pra casa, de volta ao lar, enfim. O terceiro filme do Homem-Aranha, pelo menos nesse momento que você estava assistindo esse filme. O terceiro filme que juntou todos os Homem-Aranha, meu Deus do céu, coisa maravilhosa, coisa incrível, eu chorei no cinema. Tem uma cena que, assim, ela é espetacular. Que é a cena que, depois que o Doutor Estranho, ele tenta fazer a magia pro pessoal esquecer, né, quem é que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E aí, o Doutor Estranho vira pra ele e fala, olha, se você já ligou, já tentou conversar com o pessoal da faculdade e não deu certo, então não tem mais nada pra fazer. Aí nesse momento o Peter olha pro Doutor Estranho e fala, eu podia ligar pra faculdade? E aí o Doutor Estranho dá uma bronca gigantesca. Ele fala assim, não é possível que você quase me fez fazer uma lavagem cerebral no mundo inteiro e você não tinha nem entrado em contato com a faculdade, que era a coisa mais óbvia, era a primeira coisa que você tinha que pensar em fazer. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar em fazer, se alguma coisa tá dando errado, se meu coordenador ele não tá, sabe, não tá indo, não tá caminhando, tá difícil, é ir até ele para conversar. É ir até ele para colocar as coisas na mesa, conversar, até para perguntar se você está precisando de mais ajuda. E em muitos casos a gente acaba ficando revoltado com quem está na liderança e a gente nem conversa com a pessoa. E aí você não sabe, de repente aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, por algum problema, por algum transtorno, está passando por algum problema dentro de casa e talvez seja por isso que ela não está conseguindo dar o melhor dela naquela liderança, naquela coordenação. E você, como membro da equipe, você está sendo um João discípulo que, na verdade, saiu correndo e já foi entrando no sepulcro, sendo que eu tenho um líder. Eu tenho uma pessoa que precisa ser respeitada como coordenador. Ah, Thiago, mas tem coordenador que não se dá o respeito. De novo, volto a repetir, existem exceções. E mesmo nas exceções nós precisamos ter discernimento, meus queridos. Mas, em todo caso, é preciso conversar. É preciso sentar para conversar. É um ser humano. É o seu coordenador, é o seu líder, mas é um ser humano. Haja com misericórdia. Se você percebe que as coisas não estão caminhando bem, esteja do lado do seu coordenador, não atrás para empurrar ele. Veja que dica simples, sentar e conversar. Existem muitas outras dicas que são simples e que muitas vezes a gente não presta atenção. Como, por exemplo, as dicas que tem lá no meu e-book, 27 dicas para grupos de jovens, tá? Lá eu trago dicas que, poxa, uma sacada simples até, mas que você não está colocando em prática no teu grupo, por isso teu grupo não cresce. Entendeu? Vou deixar o link para você adquirir aqui embaixo na descrição se você ainda não adquiriu, tá bom? 27 dicas para grupos de jovens. Pois muito bem. Veja que a postura de João tem que ser a minha postura. Eu tenho um líder, eu tenho um coordenador, ele precisa ser respeitado e ele precisa ser amado. Haja com compaixão e com misericórdia. Tá com tem alguma coisa errada? Chama para conversar. Chama para conversar. Você pode ter certeza absoluta que as armas do inimigo, porque ele vai armando as pessoas em volta, tá? Essas armas que o inimigo vai colocando na mão e principalmente na língua, ela vai cair por terra. Ela vai cair por terra. São João Paulo II, rogai por nós. Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo.